Então, gente, nessa parte 2, dando continuidade ao sistema de unidade, vamos ver aqui qual que é o objetivo disso. Esse sistema internacional de unidade dentro da física, aliás, dentro das áreas, das mais diversas áreas, né, biologia usa isso, química também, ele é conhecido como SI, né, Sistema Internacional. Ele possui um conjunto que é organizado e é um conjunto padronizado para unidades de medida. Você pode ver aqui, ó, por exemplo, uns exemplos, ó, kg, m, s, a, k, mol, cd. Esse sistema é utilizado para medição e ele é o mais usado no mundo. Mas por que existe um sistema internacional? Primeiro, o comércio todo usa isso e a ciência usa de uma forma igual. Ela precisa ser, na verdade, o sistema ele uniformiza, ele organiza, torna uma coisa única para facilitar a medição. Antes de existir o sistema internacional de unidades, era uma confusão. Por exemplo, se você queria ter uma relação comercial de troca entre os países, era muito difícil você dizer o que valia, por exemplo, quanto que pesava, quanto que media, quanto que tinha de temperatura. Era complicado. E agora que você tem um sistema internacional, fica tudo mais fácil. Essas unidades, elas têm algumas variações. Mas calma, de leve. Mesmo que essas variações não façam parte do sistema, elas são usadas algumas vezes em outras unidades. Por exemplo, é mais adequado você medir a distância entre duas cidades em quilômetros do que em metros. Por exemplo, ao invés de você dizer que de Corumbá até Campo Grande dá 400 mil metros, 400 mil metros, mais ou menos, você fala 400 quilômetros. Mas tem mais 20 aí, eu tenho uns quebrados, né? Mas eu estou dando um exemplo só. Então, por exemplo, aqui, para vocês verem na tabela, uma grandeza de comprimento. Lembrando que é comprimento, né? Comprimento. Comprimento vem de cumprimentar. Comprimento. Eu já vi muita prova escrita errado. Comprimento. O quilômetro. O símbolo é km. Por quê? K quer dizer 1000. Ou seja, 1000 metros. Ah, eu falei errado, né? Eu falei que Campo Grande tinha 400 mil metros. 400 mil metros. Tá certo. Eu tô viajando, eu tô confundindo, professor, tá confundindo. Não, é porque se eu fosse falar 1000 quilômetros, ia ser 100 mil quilômetros, né? Tá certo. O K substitui o 1000. Decímetro é quando eu coloco 0,1 metros. Centímetro, 0,001 metros. Imagine só, gente, se eu pedisse para você medir a distância de Corumbá a Campo Grande em centímetros. A pessoa? Isso é tenso, né? O tempo pode ser minuto, hora ou dia. Ou seja, min, h ou d. E o volume pode ser em litro, que pode ser, o litro pode ser Lzinho ou Lzão. E massa pode ser em grama ou tonelada. Lembrando que o K é 1000, né? Se for uma tonelada, 1000 quilogramas. Então, para vocês verem que tem essas variaçõezinhas aí. É bom ter essa tabela aí, se vocês quiserem copiar ela, é bom para lembrar. Ok? Simbora. Vamos praticar aí, porque às vezes ficar só no blá 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 não ajuda. Vamos exercitar. Vamos supor que uma caixa d'água de um prédio tem a forma de um paralelepípedo. O que é um paralelepípedo? É um bloco retangular. Imaginou? Bom, ele possui um comprimento de 5 metros de altura, 4 de largura e 1,8 de altura. Quantos litros de água essa caixa pode ter? O que eu recomendo de física é você ver a explicação passo a passo e colocar as informações. Então, vamos resolver aqui rapidinho. A capacidade da caixa é o volume. Então a gente tem volume, que a fórmula é comprimento vezes largura vezes altura. Ou seja, você está pegando a caixa. Só para ter um exemplo aqui, vou tentar desenhar uma caixa, tá? Professor, seu desenho é muito feio. É 3D, 3 defeitos. Uma caixa. Essa caixa tem um comprimento, certo? De 5 metros. 5 metros. Aí ele tem uma largura de 4 metros. E a altura de
2,8. Minha letra é linda. O que está me mostrando? 5 vezes 4 vezes 1,8. Eu estou multiplicando tudo isso para ter o volume. Então eu tenho um volume de 36 metros cúbicos. Por quê? Ele é tridimensional, né? Vamos ver a continuação do exercício. Para responder a pergunta, é preciso transformar metros cúbicos em litros. Lembra que eu falei para você que existe o SI? SI, Sistema Internacional de Medidas, vai mostrar para mim que o volume tem que ser dado em litros, certo? O SI mostra para mim que tem que ser litros. Então, 1 metro cúbico é uma informação importante isso. Tem 1000 litros. Então, 36 metros cúbicos, que foi o que a gente viu, tem 36.000 litros. Você percebeu que tivemos que transformar a unidade M3, que é o M ao cubo, que é o metros cúbicos, para litro? Nós obedecemos, então, o Sistema Internacional de Unidade. Professor, complicado? Não é complicado. Qualquer coisa, volta um pouquinho em vídeo e vê a explicação. Beleza? Simbora. Um exercício rápido. Vamos deixar esse exercício para a próxima parte do vídeo, para praticar melhor, porque a gente já está chegando aos 6 minutos e pouco. Vai ficar muito longo, beleza? Espero na outra parte do vídeo. Fica aí, hein? Dá para ir embora. Qualquer coisa, dá uma descansadinha, pausa o vídeo, toma uma aguinha e volta. Beleza?